Bom, gente, eu peço licença para vocês começar a gravar agora, tá bom? Tá bom. Hum, Bom, eu relativamente sou novo, né, nessa questão das tecnologias, do Zoom, e enfim, né? Então, se me atrapalha um pouquinho, peço desculpas aí para vocês, tá? Mas eu vou tentar aqui é, apresentar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar os sim, slides? Sim? sim. Sim, tranquilo. Bom, então o que a gente vai começar a falar é sobre a colonização das Américas hispânica e portuguesa, né? A gente tinha combinado com Lucas de dar dividir a aula em duas partes, né? Uma parte eu falaria sobre a colonização hispânica, a colonização dos espanhóis, do território americano, né, por parte dos espanhóis, e o professor Lucas falaria sobre a colonização portuguesa, tá? Então, para começar nesta primeira parte, né, ah, eu começaria ressaltando, né, que há uns aspectos importantes que a gente deve ter em conta e deve tratar, né, que são dos processos fundamentais dentro desse processo de colonização das Américas, né? E são dos processos que se vão a desenvolver de maneira simultânea, né? Com a chegada dos europeus, neste caso espanhóis, portugueses, ao território que hoje conhecemos como América, né? Esses processos são o processo de conquista e o processo de colonização do território, né? São dois processos diferentes, mas são processos que foram simultâneos, né? Eles vão a caminhar juntos durante esse processo, né, durante a chegada dos europeus. É, é bom também a gente recordar que o processo de conquista das Américas passou a ser legitimado é, pelas bulas papais, né? É, quando Espanha chega ao território americano, né, que hoje conhecemos como América, em Europa se dão conta, né, da descoberta, né, desses novos territórios. A outra potência que era Portugal também quis parte, né, tomar parte digamos, desses territórios, né, e aí entra em um conflito, em um atrito que vai ser resolto com a questão da bula papal, né, que vai ser através do Tratado de Tordesillas, né, assinado em 1494, no qual o Papa Alexandre VI concedeu os direitos de posse aos colonizadores, né? E a partir de aí, né, o mundo, né, não apenas o território americano, mas o mundo passa a ser dividido, né, a partir desse tratado em duas partes, né? De um lado, uma parte para os espanhóis, para a coroa espanhola, e de outro lado, uma parte para a coroa portuguesa. Como se dio esse processo de conquista? Bom, esse processo de conquista se dio através da dominação armada, principalmente, né? Através da dominação armada e através do uso da violência física que os colonizadores exerceram sobre as populações nativas. A conquista da América, nesse sentido, só foi possível através do avanço militar, né? Dos colonizadores sobre os povos nativos que ocupavam o território. Gente, uma coisa, se eu começar a falar muito rápido, vocês talvez não entenderem, pelo meu sotaque também, podem perguntar, viu? Tá bom. Tá? Mas, enfim, como também a gente está com um pouco, o tempo é limitado, a gente vai tentar resumir os pontos principais dentro do tempo que a gente está. Então, a gente vai ter que falar assim um pouquinho rápido para conseguir resumir e dar os pontos principais. Bom, então, nesse sentido, a conquista a conquista trouxe como consequências uma catástrofe demográfica, né, relacionada ao extermínio, né, e quase desaparição das culturas locais, além da violência física e da guerra que impuseram aos indígenas, um fator que contribuiu ou ajudou negativamente para o quase desaparecimento das comunidades indígenas foi a transmissão de doenças, né? É bom lembrar que doenças como gripe, viruela,
sarampión y otras doenças de transmisión sexual como sífilis contaminaron esas poblaciones, eran doenças que no existían en el territorio, no existían dentro de las comunidades, ¿no? Fueron doenças que llegaron junto con los europeos y isso contribuyó negativamente para o quase desaparecimento dessas populações, né? Então, a conquista e ocupação do território levou esse modo a uma considerável diminuição da população nativa e a população que sobreviveu a essa tragédia, a essa guerra e as próprias doenças, né? Foi incorporada aos sistemas de trabalho impostos pelos colonizadores, né? Esses sistemas estavam relacionados à mineração e aos plantios, né? Bom, aqui a gente vai ver que isso também trouxe outro resultado, né? Que esse desaparecimento, né? Ou esse quase extermínio dessas populações levou a uma carência de mão de obra, né? Para trabalhar, seja fora na mineração ou fora nos plantios. E isso levou a que os espanhóis e portugueses trouxeram, né? Os escravos negros do continente africano, né? Aí se cria outro fenômeno, uma outra tragédia muito triste, muito cruel da história contemporânea, que é esse processo da escravidão negra, né? De como os europeus arrancaram, né, do continente africano contingentes de populações nativas de lá para escravizá-las, né? E isso essa diáspora negra, como se conhece nesse período, ou essa escravização da população negra e africana, foi um negócio extremamente lucrativo, né? Extremamente rentável para os europeus, né? A escravidão, junto com a exploração do território americano, foi o que possibilitou que a Europa e os reinos daquela época se tornassem no que hoje em dia conhecemos, né? No que hoje em dia vemos, né? Aquela Europa civilizada, que era a Europa das luzes, né? Aquela Europa moderna, mas que foi fruto, né? Que foi produto, né? Desse processo trágico que foi a colonização, né? E a escravidão, né? Processos que caminharam junto da mão e que possibilitaram essa acumulação de riqueza imensa para que a Europa se tornasse o que ela hoje em dia é, tá? Aqui a gente tem que, bom, aqui tem, sim. Aqui já a gente vai passar, por exemplo, para o ponto que uma vez conquistado o território, né? Vem a fundação das cidades, né? Então, os conquistadores, né, os europeus, para exercer seu poder político e militar, procederam a fundar as cidades, né, no território americano. No caso do território conquistado pelos espanhóis, a constituição das primeiras cidades consistia em estabelecer um ponto em meio de um território. É decir, essa forma estrutural que eles montaram da cidade, ou das primeiras cidades, foi denominada como uma estrutura de quadrícula ou damero, em qual se traçava no centro desse território, onde eles se posicionavam, uma praça, né? E na frente dessa praça se construía uma igreja ou uma catedral, e ao outro lado da praça se estabelecia o cabildo. Que é o cabildo? O cabildo era o centro, o espaço onde se debatiam os assuntos políticos e as questões importantes da cidade, né? Quase todas as cidades, no caso do território da América Espanhola, tem essa mesma composição, né? A gente pode ver isso aqui, por exemplo. O primeiro que eles faziam era chegar, fazer essa praça e montar essa estrutura, né? Aqui a gente vê um mapa antigo, né? Dá para ver um pequeno mapa antigo. Aqui no centro está a praça, né? E, por exemplo, aqui temos uma imagem mais recente, né? Que é na imagem da cidade de Quito, né? Que fica a capital do Equador, né? Tem o mesmo esquema, praça, aqui tem a igreja, e aqui nos alrededores era onde se montavam também o centro de decisão política, né? Então,
A constituição da cidade foi, desse modo, um acto que deixava, ou se pretendia deixar estabelecido o poder dos colonizadores sobre o território, né? E a constituição da cidade tinha como função, primeiro, marcar a presença dos colonizadores no território. Segundo, evitar o avanço dos indígenas, né? Houveram muitos grupos indígenas que não se submeteram à dominação europeia colonizadora e resistiram e, enfim, e em alguns momentos alguns grupos atacavam também aos colonizadores, né? Bom, e para facilitar que os colonizadores avançassem e conquistassem novos territórios, se foram construindo essas cidades, né, para facilitar isso. Aqui a gente vai ver que tem três tipos de formação de cidades, né? Durante esse período, que essa cidade forte, que vai ser conhecida como cidade forte, e vai se caracterizar pela ampla presença militar na cidade, e vai ter como função enfrentar os ataques de alguns grupos indígenas, enfim, e enfrentar também possíveis ataques de outras nações, assim como enfrentar a pirateria e controlar o contrabando que já começava a aflorar-se nesses territórios, né? Outro tipo de cidade é a cidade Porto, né? Essas cidades foram estabelecidas ou construídas cerca do mar e foram as cidades encarregadas de controlar o ingresso e saída das pessoas, bem como controlar as mercadorias que entravam ou saíam do território americano. E outro tipo de cidade, a terceira, que é a cidade mineira, né? Essas cidades foram construídas como locais onde se extraía o ouro ou a prata, né? Então, também tinha uma função de receber, né, a exploração mineira que havia no território. Aqui vamos a ver que a colonização impuso, bom, perdão, aqui a gente está vendo que são três tipos de cidades, aqui passamos para o conceito propriamente do que é essa colonização, né? Enfim, existe uma variedade de definições e interpretações sobre o que seria ou definiria a colonização. Eu coloquei aqui este ponto que achei um pouco mais interessante, né? Que vai dizer que a colonização pode ser definida como um processo de transculturação, né? En el cual se implanta o se imponen los valores de una cultura sobre la otra. A colonización en América fue de ese modo el proceso pelo cual los europeos impusieron sus costumbres y valores culturais às culturas locais através do uso da força e da violência, né? A transculturalização na América durante a colônia não foi um processo pacífico, não foi um processo voluntário, né? As comunidades nativas, elas não, essa cultura europeia e seus costumes foi imposta através da violência. Então, essas coisas têm que ficar claras. Aqui vemos também que isso, né, que a colonização, ela impuso, né, um sistema de governo, né, um sistema de governo que era dirigido desde a Espanha ou Portugal. As autoridades locais foram também impostas, né, impuso também um sistema econômico e impuso também um sistema cultural, né, que nesse caso seria o idioma, o espanhol, o português e a religião. E aqui é muito importante a gente ressaltar que a Igreja Católica jogou um papel importante nesse processo de colonização, uma vez que os objetivos da conquista sobre os territórios era expandir ou impor a fé católica, né? No caso daqui da América Espanhola e da América Portuguesa, né? No caso, por exemplo, da América do Norte foi diferente, né? Já foi a religião protestante, né? Que mais se tratou de impor lá, enfim. Então, aqui já, por exemplo, aqui já vemos que, bueno, no sentido que a religião foi usada como um instrumento, né? Já foi um instrumento de dominação sobre as comunidades nativas, né? Já que uma vez recém estabelecido o contato com os nativos, os colonizadores pediam aos indígenas que se convirtiessem ou adotassem a fé católica, e é bom lembrar isso, né? Eles pediam isso, mas que se adotassem a fé católica em um idioma que os nativos não conheciam, né?
Bom, e esse processo de conversão, a religião católica foi denominado como requerimento, né? Esse famoso processo de requerimento que os espanhóis chamaram, né? E ante a negativa dos nativos de aceitar a conversão ou o requerimento, vai se originar o que os colonizadores denominaram de guerra justa, né? Que seria um sistema que negava qualquer tipo de direitos das comunidades indígenas, né? Então, aí vem um processo de extermínio e de guerra contínua, ao as comunidades nativas não aceitarem a adoção da fé católica, né? Tá dando para entender, gente? Sim, tá tudo tranquilo, tô entendendo bem. Ok, legal. Bom, aqui eu acho que a gente já pode passar para a parte 2, né? Que são os aspectos político, social e econômico da colonização. Eu vou passar rapidamente para tentar ganhar tempo e depois ir para a aula do Lucas, que seria a parte da América Portuguesa. Então, bom, na parte 2 temos o aspecto político, social e econômico, né? No aspecto político, podemos dizer que este vai estar relacionado à questão das autoridades que vão a governar a América. E nesse sentido, bueno, esse tipo, van a existir dois tipos de autoridades, né? As autoridades metropolitanas, que vão estar compostas por um conselho de Índias, né? As autoridades metropolitanas e o Conselho de Índias, né? As autoridades metropolitanas todas elas estão sob o poder absoluto do rei, tanto o Conselho de Índias quanto as metropolitanas, né? E vamos a ter aqui as autoridades locais, né? Bom, é importante aqui ressaltar que esse Conselho de Índias era composto por um grupo de eruditos, né? Eram advogados e especialistas nesse tipo que iam a criar as leis, né? Que se iam a estabelecer aqui na América. Mas essas pessoas, essa gente não morava aqui, estava lá na Europa, né? No caso mais específico, em Espanha, né? Do Conselho das Índias. Y vamos a tener aquí las autoridades locales que van a residir en América y que están compuestas por el vicerrey, que era un representante directo del rey en América. Va a existir también, se va a establecer un consulado, que sería el encargado de las cuestiones comerciales y económicas. Y se va a establecer también un tipo de órgano que va a se llamar de audiencia, que es una especie de órgano jurídico y judicial encargado de resolver as questões jurídicas que se davam no território da América. E vai ter o Cabildo, que já falamos, que seria o organismo que governava a cidade. O Cabildo seria mais ou menos o que a gente conhece hoje como prefeitura, mais ou menos, né? Bom, aqui já temos no aspecto social, aqui a gente pode dizer que se vai ser caracterizado pela questão racial e a mestiçagem, né? É, E aí a gente pode dizer que a sociedade colonial vai se estruturar de uma maneira muito desigual, onde a cor da pele vai determinar que nível social a pessoa ocuparia na sociedade, né? Dito de outra forma, a sociedade americana que surge do processo da colonização vai ser uma sociedade classista, né? E aqui há uma coisa muito importante que a gente deve ter em conta, é que com a colonização e esse processo que se deu, vai surgir um processo muito particular, muito inédito, né? Que isso se vai trazer vai surgir um novo fenômeno que é a questão da raça, né? Isso não existia, que é isso que vai permitir e vai legitimar todo esse sistema de dominação que os europeus impuseram, né? As pessoas eram classificadas por sua raça e a partir dessa classificação de raça, eles iam ocupar certas posições sociais. Então, a raça negra, a raça índia, eles estavam destinados ao trabalho e à escravidão, né? Os brancos iam ocupar os principais postos públicos, né? Então, né, a ideia de raça, ela é muito importante para a gente entender esse processo de colonização, porque foi através dessa ideia, dessa biologização das pessoas, que se instaurou e se impôs todo um sistema de governo, né, autoritário e todo um sistema de subjugação das pessoas que infelizmente perdura até hoje em dia, né? A modernidade, a nossa modernidade, ainda ela é permeada por esse conceito de raça, infelizmente, né? Que é o que a gente vê no dia a dia, né? E, bom,
e as pessoas, principalmente as pessoas de cor, sabem muito bem e sentem isso na pele própria, né? Bom, então, tem essa questão da raça. Outra característica vai ser o aspecto que vai ser o sistema de trabalho, né? No qual se submeteram os indígenas e negros trazidos da África. Entre esses sistemas de trabalho se encontrava o sistema de mita, que era um sistema de trabalho da América Espanhola, né? Consistia no trabalho por turnos. Isso, mais ou menos especificamente, consistia o sistema do trabalho de mita. E também tem o sistema da encomenda, que consistia em um sistema no qual se entregava o encomendeiro, né, que era um nome que, como se chamava o europeu que chegava ao território, o colonizador se entregava uma parte se entregava a terra que no qual ele chegava, e junto com a terra se lhes entregava aos habitantes, né, fossem indígenas bom, e posteriormente venia já com os escravos também, né? E o outro sistema é o sistema do Janaconazgo, que era um sistema de trabalho extremamente opressor, no qual, por exemplo, se aplicava aos indígenas rebeldes, e no qual, assim, não, não se reconhecia nenhum tipo de direito, né? Não eram pessoas, não eram humanos, né? Que isso é outro dos grandes problemas da colonização, né? Quando os colonizadores chegam ao território americano e vêm os indígenas, e me imagino que os outros europeus também, quando vão fueron para a África e se encontram com as comunidades nativas de lá, eles não se perguntam quem são eles, sino são eles humanos ou não são eles humanos. Então, isso é uma grande questão, porque a partir de aí se constitui também essa questão da racialidade e se passa a reconhecer ou a desconhecer direitos das pessoas, né? Porque, sendo consideradas como não humanas, eram, portanto, pessoas que não, ou gente que não podia ter direito, ou não merecia direito, ou lhes era negado qualquer tipo de direito. Sim. Gabriel, deixa eu só fazer uma interpolação rapidinho. Sim, claro. O sistema de mita, ele é uma troca cultural, né? Porque antes do período, no período pré-hispânico, Uhum. as sociedades pré-hispânicas já se organizavam sob esse sistema de mita. Sim, sim, sim. Então, isso é basicamente uma cópia dos espanhóis da forma de trabalho nativa. Só para deixar isso claro, porque vai Legal. que vem uma pergunta no sentido da troca de culturas. E Sim. isso é uma forma da troca de culturas entre nativo e Uhum. colonizador. Sim, Luca, obrigado por essa interpelação, muito bom, porque de fato foi isso, né? O sistema de Mita ele foi copiado, né? Ele foi copiado pelos espanhóis, mas ele foi aplicado de uma forma diferente, né? Enquanto na América Sim, pré-hispânica foi isso, né? Era um sistema de trocas, né? Entre as próprias comunidades. sim. O que os europeus vão fazer é um sistema de troca desigual, né? Com o sistema de Mita, aplicando todos os trabalhos por turnos. Mas Sim, muito, muito bom, muito importante. a mita pré-hispânica é no sentido de subsistência, né? Por conta Isso. de que tem diversos altiplanos, né? E cada altiplano consegue produzir alguns tipos de produtos. Então, precisaria haver uma troca entre esses altiplanos para que houvesse a subsistência de todos. E daí, além dessa designação de vai trabalhar a 3, 4 mil metros ou a 2 mil metros de altura, havia também o pagamento de impostos aos líderes nativos na manutenção da sociedade. Os espanhóis vão pegar esse sistema, mas vão deturpá-lo no Uhum. sentido de uma exploração colonial, né? No sentido Sim, de uma produção que seja voltada ao comércio europeu e não mais à subsistência nativa. exatamente, exatamente. Muito bom, exatamente, é isso mesmo. Você quer colocar alguma coisa mais, Lucas? Quer falar Não, alguma não, coisa? tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Só que a encomenda é igual a Sesmaria no Brasil, basicamente Ah, isso. é legal, legal. Talvez diminua a questão do território, né? Uhum, Talvez, se eu não me engano, a encomenda é maior do que a Sesmaria, uhum. ah, mas é o mesmo sistema. Ah, Você pede pro governo local, que depois pede pro rei, e o rei concede essa Sesmaria.
Uhum, A única questão que talvez eu queria ponderar uhum, eu acho que é no slide de cima, no slide 14. Deixa eu ver. Aqui. Nessa questão do poder absoluto do rei. uhum, Esse poder absoluto, ele é talvez questionável, porque, por exemplo, como você mesmo desmembrou aqui o poder político, né? Autoridades uhum, locais, vice-rei, consulado, audiência, cabildo. Então, o rei não era tão absoluto assim, porque tinha diversas outras atribuições além do rei. uhum. Era um poder delegado. Sim, ah, sim. Ele delegava outras pessoas a comandarem. Então, essa questão do poder absoluto, o absolutismo, porque nesse período se tem aquela questão do absolutismo, né, na Uhum, Europa. sim. Esse absolutismo, ele não se emprega, na verdade. Uhum, É mais uma consolidação da figura do rei do que uhum. um poder absoluto propriamente dito. Sim, Mas é sim, isso. sim, sim, legal, legal, interessante essa colocação. Eu acho que sim, é isso mesmo, né? A gente veía, por exemplo, né, essas autoridades, mas eram autoridades que de alguma ou outra forma elas obedeciam, né? Estavam sob a obediência da Sim, coroa, né? sim, sim. Mas é isso mesmo. Mas isso não impedia rebeliões, por exemplo. Ah, claro que não. Não, não, não só dos explorados, mas também dos exploradores. Uhum, Por exemplo, uhum, no Brasil tem casos de crueldades, assim, tem casos de heresia à religião cristã, uhum, feitas por grandes latifundiários. uhum, Então, isso seria um desrespeito à religião católica e, por consequência, ao rei. uhum, Então, esse poder ele não é tão absoluto uhum, o latifundiário, que não é latifundiário o termo, né, mas ah, o colono que comete esses abusos, uhum, ele não é punido por conta de que ele tem uma grande envergadura colonial, ele tem uhum, muito dinheiro. uhum, uhum. Mas Sim, é isso, pode continuar. ok. É, bom, a gente falou aqui já do aspecto social, né? E assim, para finalizar, assim, tem um aspecto econômico da colônia, né? Que vai ser a questão da mineria e da extração do ouro, né? Para abastecer a metrópole, né? E para isso eles vão desenvolver um sistema de pecuria, que é a cria de animais, né? Agricultura, e também a questão do comércio com a compra e venda de produtos. As colônias estavam obrigadas a comercializar exclusivamente com a metrópole, né? Então, esta impunha os preços de compra e venda às colônias. Então, assim, isso assim meio que a grosso modo, né, digamos que alguns dos pontos mais centrais, né, do que seria esse processo de colonização que a gente tentou aqui resumir de uma forma muito rápida, né, enfim, muito rápida, mas que são questões que ajudam para pensar um pouco esse processo de colonização da América Espanhola, né, e levantar questões como, por exemplo, o sistema de raça e de racialização, né, que surge a partir desse processo, né, e que dá início a essa modernidade que a gente conhece hoje em dia, né. É, todas as relações sociais durante a colônia estavam permeadas ou foram atravessadas pelo conceito de raça, né? Os indivíduos eram classificados, eram tipologizados e ocupavam posições sociais de acordo à sua cor. Então, o conceito de raça é um conceito assim extremamente importante para pensar esse processo de colonização, todos os impactos negativos e o que hoje em dia isso ainda tem a ver em nosso tempo, né? O conceito de raça ele é muito forte ainda, né? As relações sociais ainda elas estão permeadas por conceitos de raça. A gente pode discutir a colonização foi um sistema que trouxe um patriarcalismo, trouxe um sistema de desigualdade social, enfim. Mas todas essas classificações, elas são de alguma forma, são decorrentes dessa questão da raça, né? A raça, essa questão da racialização vem e de aí vem a se originar outros múltiplos aspectos, que seja o patriarcalismo, enfim, exploração, enfim, mas todos eles de alguma forma estão atravessados por esse conceito de raça, né, que é essa a biologização dos indivíduos, né,
a decir, bom, os indivíduos, eles são o que são, não por seus processos históricos de luta ou de poder, mas eles são o que são por suas questões raciais, né? Bom, não sei se vocês têm alguma questão para comentar, para contribuir, para perguntar. Não, só é triste mesmo o processo. Eu acho que É, toda vez que eu tenho que falar desse ponto da história, eu sempre fico mais chateada, assim, que são coisas que interferem até hoje, né, no nosso dia a dia. Já faz tanto tempo e ainda assim, hoje em dia, a gente passa por certas situações. sim, sim, sim. É a história, né? É a nossa história, né? Mas é uma história que a gente tem que analisá-la, pensá-la e buscar formas, né, também de como a gente tentar revertir essa situação, criar formas e estratégias que permitam desracializar a sociedade, que permitam pensar em construir uma sociedade diferente, né? Eh, Enfim, eu havia colocado aqui algumas questões dos exercícios. É, eu trouxe essas questões, eu achei importante porque, de alguma forma, é bom para os estudantes começarem a treinarem, né? A se prepararem para o vestibular, né? Então, eu coloquei aí, eu copiei algumas das questões do vestibular do ano passado, né? Das coisas que caíram sobre a colonização. E eu gostaria de deixar aí para vocês, para você depois tentar responder, ¿sí? Como una forma de ir practicando, de irse preparando para o vestibular. Lucas, Oi. bom, Pode deixar eu tentar resolver a questão, daí depois tá eu bom, tá trabalho. bom. Quer que eu leio? Não, tudo bem, pode ser, se você quiser, mas tudo bem. Tá bom. No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis A. Desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio do comércio. B. Contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de mineração. C. Eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. D. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. E. Impôs o domínio político e econômico dos criollos. Tá. Deixa eu responder, né? Sim, Vamos. sim. Quer Eu tentar acho responder, que é a Manchê? D, Qual? A D? a letra D. Hum, Exato. É, sim. sim. Exato. Vamos, Porque, mas tipo, as vamos. outras nem faz sentido, né? Porque, tipo, eles falam Sim. o fim do monopólio, sendo que eles criaram esse monopólio, né? Isso. Uhum, Do comércio. A B contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, não, né? Por conta do uso da Mataram força tudo. e das epidemias. Eliminou a participação do Estado, não. O Estado era absoluto aqui nesse sentido. Era o Estado que lucrava É. com a colonização. E, e criollos não era uma elite política. uhum, Era intermediário ali entre os trabalhadores e os colonos. uhum. Eram filhos de colonos com nativos. Uhum. Pode ir para a segunda, eu acho. Então, é isso, né? A resposta correta é essa daí, né? Dizimou a população indígena, né? Sim. A questão 2 é da web, diz: a administração colonial hispânica estava centralizada de forma a permitir o controle da coroa sobre seus territórios americanos. O órgão máximo da política administrativa colonizadora da monarquia espanhola era denominado de Casa de Contratação, B, audiencia, C, consulado, D, pueblo, E, Conselho Real e Supremo das Índias. Cara, o máximo, né? Que é quem decidia, né?
Eu Uhum. acho que é o Conselho Real e Supremo das Índias, né? Porque eu acho que a decisão tinha que ir e depois voltar, né? Ou tô bem louca. Bom, aqui, na verdade, aqui no gabarito aparece aparece como pueblo, né? Apesar de que a gente viu que existia um Conselho Real, o Supremo das Índias, mas aqui aparece, porque vamos a prestar atenção ao que disse o enunciado. A administração colonial hispânica estava centralizada de forma a permitir o controle da coroa sobre seus territórios. O órgão máximo da política, da política administrativa colonizadora da monarquia espanhola era denominado de, aparece aqui a resposta no gabarito como pueblo. É um pouco estranho, mas não sei por quê. E esse pueblo seria o quê? Então, aí que Porque está, o nome que estava lá seria a prefeitura era outro, né? cabildo, cabildo. Mas, enfim, eu peguei essas questões, né? Pode ser que a gente não, bom, a gente não, talvez não estudou, não leu especificamente, porque o povo é a tradução literal de povo, né? Seria o conjunto de É. pessoas, né? Um conjunto de pessoas que, digamos, estariam circunscritos dentro de um território e dentro de uma nação, né? E supostamente então seriam essas pessoas as que participariam das tomas de decisões políticas, né? Políticas e, enfim, mas no caso da colonização, né, não era dessa forma, não era o povo, né? Até porque o conceito de povo é bem ambíguo para essa época, né? Não sei se existia o que a gente vê é que Eu acho existia. que deve ser algum termo que eles criaram ali, que tá entre aspas, né? Exatamente, exatamente. Mas são coisas que são Então importantes aqui. ter em conta, porque às vezes a questão do vestibular, eles vêm com essas coisas, né? Algumas coisas meio que para confundir mesmo as pessoas, né? Intencionalmente, né? Porque isso é um processo seletivo, né? O próprio processo de seleção, como eu disse, é um processo Sim. para selecionar. Então, aí utilizam várias estratégias que são desde estratégias cognitivas, né? Para ver se os alunos decoraram, os estudantes decoraram, né? Sabem o conteúdo, ou também formas de confundir mesmo, né? Para confundir os alunos ou os participantes do vestibular. Então, são coisas que a gente Sim, é, total. ter em conta. Você quer ler a terceira questão, Lucas? Pode ser. FATEC, é correto afirmar que a colonização espanhola A. Fundamentou-se na divisão da colônia em vice-reinos diretamente ligados à Espanha, destacando-se a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. B. Utilizou quase que exclusivamente a mão de obra negra, devido ao fato da população indígena ter sido dizimada durante a conquista. C. Desenvolveu nas colônias uma produção diversificada, produzindo-se manufaturas na região setentrional e algodão na região meridional. D. Baseou-se nas culturas tropicais de exportação, nos minifúndios e na mão de obra servil. E. Criou uma organização administrativa centralizada com sede em Lima. Uhum. Só um pouquinho. A minha conexão caiu e voltou agora. Eu vou reler as questões e já falo, tá bom? Tá. Tá bom. Quando eles falam na B que utilizou exclusivamente, já tá errado, né? Porque anterior eles tinham usado os indígenas, né? Só quando Uhum. acabou que. Tá. Sim. Eu acho que é a D. A D A D, baseou-se nas Ai. culturas Ah, tropicais de não, não, exportação. não tem Não. cultura. Não, não, porque eles não se basearam nessa cultura. Uhum. Porque não era uma cultura tropical. Eu acho que é a A, então, que eu acho que tem mais a ver. Não sei. Um pouco confuso, mas eu acho que é a, porque a B não seria, a D também não.
Sim, correto. Essa é a fundamentou-se na divisão da colônia em vice-reinos diretamente ligados à Espanha. Está correto. Isso. Ah, essa correta. Bom, eu acho que essas três questões eu quis trazer apenas, né? Só como para ir preparando, né? Como para vocês também os alunos irem vendo, né? Como que vão funcionando essas provas do vestibular e ter uma ideia. Lucas, agora, se você quiser continuar com sua classe ou a gente dá uma pausa, não sei, você que sabe. Aí, aí depende da Magé, se ela tá bem, se ela precisa de Eu um queria uma tempo. pausinha de 10 que eu preciso ir no banheiro beber uma aguinha. Pode Tá, ser? tá ok, Pode ser. Por perfeito. que não caiu o link dessa vez? Eu achei que ia cair. Não Então, sei também. olha, eu não sei, também não entendo, Já na é dez verdade. e 49 eles deram 9 minutos a mais. Bom, acho que seria legal a gente voltar daqui 10 para recomeçar, para eu poder ter uma pausinha aqui. O que que vocês acham? Pode ser. Ah, sabe, talvez que pode ser que eles deram um presente a mais de tempo para mim, porque a primeira vez que eu utilizo o Zoom. Então, acho que eles meio que deram um presente, porque aqui apareceu para mim um anúncio, tipo, presente do GIF, do Zoom, não sei o que, aí acho que é isso. Mas, de qualquer modo, se cai, aí a gente abre um novo link e envia. Sim. Ok. Ah, eu tô olhando aquela questão para ver. Ela parece estar errada mesmo, a resposta parece estar errada. A dois. Pueblo, né? É, Então, né? Mas aqui no me parece muito estranho, porque aqui no gabarito aparece assim. Ah, Bom, eu Pueblo. vou então é, aqui no banheiro e já volto, pode ser? Pode ser, vai lá, Magé. é bem. Então, para mim também é muito raro, não? Assim, eu fico meio que sem entender, na verdade, porque não fica meio que sem sentido, né? Sim, Mas, enfim, mas eu relacionei talvez de que era algum tipo de leitura que a gente não teve o acesso, né? Aí os caras, que eles também fazem muito isso, né? No vestibular. Eles botam umas coisas, tipo, que não aparecem, né, dentro dessas leituras do vestibular, né, justamente para isso, né, sim, para pegar o pessoal, né, para eliminar, para barrar, porque isso se trata, né, barrar pessoas, entre mais pessoas barrem, muito melhor. sim. Eu vou pegar também aqui na água, Lucas, porque fiquei com sede. Tá bom, pode ir lá. Você acha que ficou mais ou menos palatável, entendível? Aí os pontos centrais Sim, sim. sim? Eu teria algumas diferenças de interpretação aqui e ali, Uhum. ah, mas acho que ficou bem claro. Ah, legal. No sentido de, por exemplo, a exploração indígena na América Espanhola, ela é muito mais do que no que na América Uhum. Portuguesa, né? Uhum. Sim. Então, a introdução de escravos na América Espanhola, ela é infinitamente menor do que no Brasil. Uhum. Ah, além disso, a questão do uso militar da força na conquista, ah, isso é meio, tá passando por algumas reinterpretações, né? Eu estou cursando agora, então Uhum. tô meio atento a isso. Uma das reinterpretações é que somente o uso da força não seria possível, o Uhum. domínio, Uhum. por conta Sim. de que Sim. algumas regiões nativas, Uhum. ah, ali o sul do Chile, algumas regiões do Uruguai, na Argentina, teriam resistido à colonização, a partir do uso da força. E teriam, então, roubado cavalos, por exemplo, para formar uma cavalaria, Uhum. teriam feito uso das armas de fogo Uhum. portuguesas a partir do Uhum. extravio dessas armas. Ah, e daí o que mais condiz com a dizimação desse povo seria as epidemias, né? Seria as doenças, Uhum. Uhum. a gripe, o sarampo, a varíola, a Uhum. sífilis. A sífilis mesmo era chamada de a doença do português. Aqui no Brasil, né? Voltei, tá, gente? Não só no Brasil, por conta de que tem relatos ah, orientais Uhum. que dizem que dizem doença do português.
entendi. por conta de que Consegue me navegantes, né? Então escutar? eles pegavam dois. Sim, sim. Vocês estavam falando sobre a questão do que estava errada na 2? Então, na 2, ao que me parece, Gente, consegue me é a E escutar? Acho que mesmo. perdi a comunicação. Não, estamos te ouvindo, Gabriel. Ah, tá, bom, eu não tava ouvindo a vocês, mas tudo bem. Bom, eu vou pegar aqui na água e aí, enfim, aí a gente pode continuar se vocês acharem. Sim. Vou embora. Vou aproveitar aqui do material que o professor Lucas criou. Nossa, eu não posso transmitir. Oi? Eu não posso transmitir, por conta de que eu sou participante, você que é o dono da sala. Como que eu faço? Eu não tenho ideia, Luca, desculpa. Como eu faço para fazer? Teria que fechar e abrir, e ele abrir pela dele, né? Pra ele poder. Não, então deixa. Então deixa. Mas, Mas não é essa aula agora? Não, não tem problema, não. ele Ah, ainda continua, gravando, né? a não ser, quer transmitir, Gabriel? Eu mando para você no WhatsApp, calma aí. É, Aí você abre a transmissão para mim. Só acho legal também colocar específico depois da gravação, porque quando a gente assiste ela depois, fica meio confuso, né? uhum. Não dá Gente, eu sou essa. muito leigo, sinceramente, sou muito leigo nessa questão dessas novas ferramentas de comunicação, Zoom, então, assim, eu estou aprendendo, estou novo, né, e tenho um pouquinho de dificuldade ainda, mas deve haver alguma forma para fazer a você, deixa eu ver aqui. Eu mandei no seu WhatsApp. Aham. Transmite para mim, por favor. Abre Ah, Gabriel. tá, então, tá bom, só um momentinho. Agora eu tenho que ir aqui. Ah, acho que eu vou ter Porque lá que. no YouTube as aulas são divididas em duas, né? Então tem parte um, parte 2. A parte um é 40 minutos, a parte 2 mais 40. No caso aqui, se a conexão dele cair, se o presente acabar, depois vai ficar ruim para vocês subirem para o conteúdo. Eu não sei se vocês vão subir, por isso que eu tô falando, porque eu assisto muita aula após ela ter sido transmitida, entendeu? Sim, Só um momentinho, Luca, estou fazendo isso aqui. tudo bem. Acho que é esta aqui, tá? Então eu vou agora. Gente, eu tenho que ficar mais esperto. Vamos ver se dá para fazer aqui agora. Compartilhar. E aí eu vou. Esta aqui, né? Essa aí, Isso. Lucas. Tá. Calma aí que tá abrindo. É isso mesmo, isso. É? Isso. Como eu Ah, faço? Tá. você consegue colocar em tela cheia? Exibir ali, ó. Entra em exibir. Bem em cima. Ok. Aí modo leitura. Isso. Legal. Pronto. Beleza. Agora tá ótimo. Bom, esse material foi o professor Lucas, né, que preparou. Ele vai se afastar do cursinho. Então eu vim em substituição à aula dele. Essa aula poderia ser feita somente pelo Gabriel, mas se eu não me engano é a primeira aula do Gabriel, então eu vim acompanhá-lo para dar as boas-vindas e tudo mais. Beleza, pode descer aí. Eu vou falar aqui sobre o professor Lucas, como ele dava essa aula sozinho Uhum. no ano passado. Essa aula ela tem um pouco de América Hispânica também, então essa parte eu vou deixar para depois. Beleza. O que a gente tem aqui? Deixa eu só para nesse slide, por favor. O que a gente tem aqui é uma linha do tempo da história do Brasil, tá? A gente vai falar no que compreende de 1500 a 1822, que é o descobrimento do Brasil até a independência do Brasil. Essa primeira parte, de 1500 a 1530, que é chamada de expedições exploradoras, por que acontece esse desinteresse português em relação ao Brasil? Bom, primeiro a gente teria que pensar no porquê foi possível essa colonização, né?
Se pensarmos a Idade Medieval tal como ela é pensada nos métodos tradicionais de ensino, numa perspectiva de recrudescimento da ciência, das ciências e das técnicas humanas, o período medieval ele acaba em 1453. E como em 1500 eles já conseguem chegar ao Brasil? Esse lapso temporal de 50 anos é o que eles conseguem recuperar das técnicas e da ciência para avançar sobre os territórios americanos? Óbvio que não. Isso denota muito mais tempo processual, muito mais tempo histórico para ser feito. O que acontece é porque Portugal e Espanha são povos que conseguem esses empreendimentos ultramarinos, conseguem chegar nas Américas. Bom, a explicação mais plausível para isso seria a unificação de seus reinos, porque Portugal se unifica no século XI e a Espanha, se eu não me engano, no século XIII. Então, essa unificação faz possível esses empreendimentos ultramarinos. Mas Portugal e Espanha tinham dinheiro para isso? Não, eles não tinham esse aporte financeiro para tais empreendimentos. E não tinham por quê? Porque eles eram, de certa forma, uma economia periférica na Europa. Por quê? Por conta de que tiveram que conviver com invasões islâmicas, não estavam tão habituados ao comércio, e as cidades italianas dominavam o comércio da parte sul da Europa. Daí eu vou chegar nesse comércio para tentar explicar a possibilidade dessa colonização. Bom, essa parte sul-europeia, ela tem uma participação comercial numa interligação entre Europa, Ásia e África, numa interligação comercial. Essa interligação ela começa a reviver-se a partir do século XI e encontrará seu apogeu no século XIII. Talvez iria avançar mais, mas no século XIV tem questões pandêmicas também, né, epidêmicas, a epidemia da peste bubônica, e novamente recrudesce o comércio europeu. Mas esse comércio sul-europeu é chamado da Liga Veneziana. E o nome não é à toa, por conta de que a cidade de Veneza concentra a direção desse comércio europeu, euroasiático e africano. O que isso representa? Imagina que a América ela foi feita para acumular dinheiro. Esse comércio ele também acumula dinheiro. É o que chamamos, ainda que erroneamente, de capitalismo comercial, porque o capitalismo só começa a fazer sentido alguns séculos depois. Enfim, então há um acúmulo de recursos a partir desse comércio que faz possível o empreendimento de novas rotas comerciais. E por isso, a busca por novas rotas marítimas em direção às Índias. E também essa confusão no que os colonos chamarão a América. Chamarão a América de Índia, por isso essa confusão. Porque o plano era contornar o Atlântico numa nova rota à Índia. Eles não conseguem esse contorno, aliás, eles até conseguem pelo Estreito de Magalhães, mas não é útil. Essa rota ela acaba sendo mais custosa do que contornar toda a África ou ir pelo Mar Mediterrâneo. Beleza. O que isso representa? Representa que a colonização da América ela só foi possível por quê? Por conta desse acúmulo de capital nas cidades italianas e pela centralização política de Portugal e Espanha. Por que a Itália não se meteu nesses empreendimentos colonizadores? Porque a Itália só vai se unificar depois da já consolidação das colônias portuguesas e espanholas. Então, o Portugal tem o cabedal político, tem a força política da unificação para fazer esse empreendimento colonial, enquanto as cidades italianas têm o cabedal monetário, o cabedal financeiro.
E por isso, muitos dos empreendimentos portugueses foi financiado por esse capital genovês, por esse capital veneziano, que são cidades ricas da Itália. Beleza. E daí a gente começa a entender por que de 1500 a 1530 não se teve interesse pelo Brasil. Por conta de que esses empreendimentos ao sul das Ilhas Atlânticas portuguesas representam uma nova rota para as Índias. Porém, não encontrando prioritariamente a Índia, eles encontram a América. E na América eles não veem o que fazer. Os povos estabelecidos na América não produzem mercadorias que sejam do interesse comercial europeu. E, portanto, isso levaria a economia europeia a um ostracismo, por conta de que não haveria o que comercializar. Então, fica esse período sem o que fazer com essas novas terras conquistadas. E por que isso? Gabriel, e só uma pergunta. Nesse processo aí dos 30 anos, por exemplo, vamos supor, eles chegaram aqui e descobriram. Nesses 30 anos não houve, então, nenhum processo de catequização, nem nada disso, só veio depois de 1530? Ou nesse processo que não tinha comércio, eles ficaram aqui, tipo, preparando para isso? Não, vou chegar nisso. Bom, o que acontece é que, assim, tá vendo que é um período que compreende expedições exploradoras? É onde se tem a exploração do pau-brasil. Então, não é que não se tinha nenhum produto de interesse português. Tinha-se. Só não se tinha um comércio tal como se tinha nas Índias. Então, as Índias eram de maior interesse ao empreendimento europeu, no sentido de já ter um comércio estabelecido. Aqui no Brasil, não se tinha isso. Se tinha o pau-brasil. Mas o pau-brasil, ao contrário do que dizem, no sentido de, os nativos foram burros, no sentido de fornecer madeira e receber espelhos. Não, essa relação não existe. Essa relação estava condicionada à vontade do índio. Porque imagina que você chega numa terra onde tem um monte de madeira, e daí o índio está lá, o nativo está lá, o português fala assim, beleza, eu quero 10 madeiras dessa. E o português tem um machado. O índio nunca viu um machado. Então ele vai falar assim, não, beleza, eu quero machado. E eu vou lá e corto 10 árvores e faço essa troca comercial. Porém, o índio ele precisa de 2 machados? Não, ele precisa de 1 machado. Então esse índio nunca mais vai para a costa. E daí o português precisa de um outro índio que aceite fazer essa troca comercial com ele. Então essa troca comercial estava condicionada na vontade do índio. Nunca os portugueses iludiram os nativos ou persuadiram eles na exploração nesse primeiro momento. Depois vai ter uma exploração com base na força, que daí já é depois de 1530. Então, o que acontece são expedições que buscam explorar o pau-brasil. E buscam explorar por conta de sua tinta, que eram usadas nos tecidos, muitas vezes produzido na Europa ou exportado das Índias. Então, é por isso que tem esse lapso temporal de 30 anos de uma não colonização do Brasil, que é o chamado período pré-colonial. Mas daqui, nesse momento, só para você ter uma noção, um historiador famoso da virada do século XIX para o século XX, que é Capistrano de Abreu, historiador do Brasil colonial, ele vai dizer que não daria para dizer, nesse momento, de 1500 a 1530, não daria para dizer se Portugal falaria, se o Brasil falaria francês ou português, por conta de que havia uma divisão de terras entre franceses e portugueses. Havia uma dupla exploração do território. E é por isso que se começa a efetiva colonização do Brasil, por uma possível perda de Portugal do território conquistado. Então, ele vai passar a empreender uma colonização. Deu para entender isso? Deu para entender. Beleza. Daí ele vai começar a empreender uma colonização. Só que lembre-se que os nativos não estabelecem nenhum comércio com o europeu. Então é preciso trazer tudo da Europa. É preciso trazer tudo o que você pensa para a exploração da colônia da Europa. Então é preciso trazer o que vai ser plantado, por exemplo,
por que que o Nordeste é o Nordeste açucareiro? Porque os portugueses já tinham tido essa experiência nas Ilhas Atlânticas. Então, eles importaram esse açúcar no Brasil. Por conta do clima tropical, vão ver que a cana-de-açúcar se adapta a essa localidade e começarão o plantio extensivo da cana-de-açúcar. Beleza. De 1530 a 1600, não é um período um período próspero a Portugal. Temos o costume de trabalhar isso como se a dominação fosse simples. Não é. Tanto que aqui está faltando uma marcação temporal, que seria o ano de 1548-49, que é o estabelecimento do governo de Tomé de Souza. Até de 1530 a 1550, 1560, mais ou menos, Portugal sequer consegue algum lucro com o Brasil. Por quê? Por conta de conflitos indígenas. Os indígenas não deixam o estabelecimento dos colonos no Brasil. Eles atacam, atiram fogo, extraviam algumas ferramentas dos portugueses, e daí os colonos portugueses, eles estão desolados, eles estão quase morrendo, assim, eles dependiam do indígena para tudo, eles estavam na mão do indígena praticamente. E daí eles vão escrever a Portugal reclamando essa condição, e daí será instaurado o governo de Tomé de Souza. A partir do governo de Tomé de Souza, que em Portugal acontece em 1548, mas só vai ser estabelecido no Brasil em 1549, começa-se um período de recuperação do território conquistado pelos portugueses e uma ampliação do território, que daí é o que o Gabriel mencionou de guerra justa. Começará nesse processo, tanto que o Regimento de Tomé de Souza, eu só não mostro porque é um documento extensivo, trabalha muitas questões, mas, por exemplo, há uma duplicação dos nativos. Tem os nativos amigos, e que esse Portugal não quer guerra, e tem os nativos inimigos, que não aceitam os regimes portugueses de colonização e merecem guerra, a chamada guerra justa. Então, é justo matá-los, é justo explorá-los, é justo tirá-los de sua terra, é justo demais abusos que Portugal fez nesse período. Então, a partir do documento do Regimento de Tomé de Souza, é que se tem essa estruturação da colônia. Então, somente a partir de 1549. Esse processo vai se dar até ali 1565, 1570. Tá vendo como o processo demora muito tempo? Não é um processo rápido assim? E daí no último quarteto do século, de 1575 a 1600, é que Portugal terá algum lucro com a colonização do Brasil. Algum lucro assim, exponencial. Claro que talvez as expedições exploradoras trouxeram lucro a Portugal, mas não era uma colonização. Agora é um lucro colonial, é a produção do açúcar. E dessa produção do açúcar se faz sob o esforço indígena. Tanto que na historiografia é a produção científica desse conhecimento, vai trabalhar que no século XVI não existia Brasil sem nativos, sem indígenas, por conta de que toda a produção era sobre a base indígena. No entanto, como o professor Gabriel também já mencionou, há uma mortandade gigante dessa população e um escasseamento do braço indígena na mão de obra. Por quê? Ora porque eles são mortos, ora porque eles fogem do avanço português, cada vez mais ao que nas fontes eram chamados de sertão brasileiro. Mas não no sentido do que a gente entende hoje como sertão de secas, mas um sertão, por exemplo, regiões da Amazônia, onde Portugal pouco explorou nesse primeiro momento. Beleza. Daí, então, no século XVII, já no início do século XVII, na segunda, terceira década, haverá uma troca do braço produtivo. Por quê?
porque os indígenas já não se tem mais tanto indígena assim para explorar. Os indígenas estão ficando mais longe para se ir buscá-los, por conta desse escasseamento, tanto pelas mortes quanto pelo distanciamento nativo em relação aos portugueses. Tá, mas espera lá. Não funciona assim. Não dá para trazerem pessoas do outro lado do Atlântico, buscar pessoas lá na África à toa. Não, isso tem uma lógica. E qual é a lógica? Isso é uma questão de disputas, né, dentro da produção do conhecimento, no qual eu me concentro. É uma perspectiva de um professor aposentado do meu departamento, mas ainda vivo, que é Nossa, me fugiu o nome dele. Enfim, Fernando Novaes, beleza. É uma perspectiva que o Fernando Novaes traz da historiografia brasileira. Ele vai dizer que a escravização dos povos africanos, ela tem um sentido, que é um sentido de acumulação de capital, mas ela tem três motivos, ela só acontece por esses três motivos. Quais são os três motivos? Primeiro, escasseamento da mão de obra indígena, que é o que eu já demonstrei aqui, pelas mortes e pelo distanciamento que os indígenas optaram por manter dos portugueses. Optaram não, né? Foram obrigadas, né? Porque os portugueses estavam explorando e tudo mais. O segundo, uma proteção da Igreja Católica em relação aos nativos, que daí é uma espécie como o professor Gabriel mencionou, existia também um fator religioso na colonização, né? Seria uma atração de novos fiéis. Havia uma questão da catequização. Tanto que um ditado popular para o período colonial é: entre a cruz e a espada. Ou você aceita ser cristão, ou você é explorado ou mesmo morto. Então, havia essa questão da catequização do indígena, enquanto os africanos, segundo os portugueses, não detinham alma e, portanto, podiam ser explorados porque não serviriam à catequização. A catequização. Beleza, são dois fatores: escasseamento e proteção, aí primeiro jesuíta, mas depois de outras ordens religiosas, franciscanos, carmelitas e assim por diante. E o terceiro fator seria um fator financeiro. Lembra que eu falei que no final do século XVI Portugal consegue ter algum lucro com isso? E esse lucro ele não é totalmente remetido à Europa. Claro que a maior parte dele mas tem que ficar uma parte na colônia. Por quê? Porque a colônia é que consome os produtos europeus. Essa transferência entre capital se dá a partir de um comércio. O comércio de exportação brasileiro da cana-de-açúcar e o comércio de importação colonial em relação aos produtos de origem europeia. Então, tem um aporte financeiro na mão desses colonos, na mão desses senhores de terras, desses senhores de escravos. E esse aporte financeiro é o que justifica a possível importação de escravos, de negros escravizados. Por quê? Por conta de que isso é um comércio. O tráfico negreiro é um comércio. Então, é a partir desse comércio que há um enriquecimento, que seria o motivo de se fazer isso. Daí vamos chegar. Então, deu para entender os três fatores que possibilitam a escravização do negro no Brasil? E outra coisa também que a gente tem visto em outras aulas é que eles falam que a Igreja Católica sofreu uma queda, né, de poder como que é o nome do cara? Martin Lutero, e aí então eles quiseram investir muito mais nessa parte Sim, sim, sim. né, aqui. Sim. Então tem tudo a ver mesmo. É que esses processos acontecem concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, né? O Martin Lutero, por exemplo, é do século XVI, e o que eu estou falando aqui é final do século XVI e início do século XVII. Então, o Brasil ainda não se tem protestantismo no Brasil.
Mas o protestantismo já começa a evoluir na Europa, então precisa atrair novos fiéis. Isso que você falou tá exata. A Igreja Católica, tanto que a própria repressão, a própria... Ai, como chama o termo da Igreja Católica? A A Inquisição? Inquisição, isso. Então, A própria Inquisição é um plano contra a reforma. Ah, sim, exatamente. a Inquisição moderna, né? Não, diferente Que da vai até Inquisição o século medieval. XVII, né? Daí. Não, mais até. Enfim. Beleza. Aí então tem essas três possibilidades para justificar a escravização de negros. E qual que é o sentido disso? Bom, lembre-se que a colônia, eu poderia até buscar uma definição, tem uma definição de um, de um dicionário da época, um dicionário, se eu não me engano, do século XVIII, que é o dicionário de D'Alembert e Diderot, que ele fala qual o motivo da colônia, o que a colônia tem que servir. A colônia tem que servir para o usufruto da metrópole. Então, ela tem que beneficiar o lucro da metrópole, ela tem que servir a metrópole, ela tem que gerar lucros à metrópole, e ela tem que ser um espaço de expansão, não só territorial, mas também do capital da metrópole. Beleza. Isso, uma colônia moderna. Então, tem uma ótica de expansão de capital. A escravização de negros, nesse sentido, gera um comércio que amplia a criação de capitais. Lembre-se que esses colonos que compram escravos, talvez eles ficariam com esse dinheiro que ele comprou o escravo, eles ficariam ali com aquele dinheiro preso e talvez compraria, por exemplo, comidas, roupas, e daí você fala assim, não, mas beleza, reverteu o dinheiro para a metrópole, comprou produtos europeus. Tá, mas que roupas e comidas interferem na produção? Nada. Enquanto exportar cada vez mais e mais mão de obras aumenta a produtividade da colônia e aumenta a captação de recursos. E a captação de recursos é revertida cada vez mais à metrópole. Então, os negros escravizados, eles representam não só uma ampliação da acumulação primitiva de capital, que é um conceito do Marx, mas também esse amparo produtivo à colônia. Aumenta as terras que podem ser cultivadas, porque o controle português na África ele é imenso. Ele consegue captar muitos homens, enquanto no Brasil não se tem muita captação, o que era chamado de preia, dos indígenas, por conta de que eles se refugirão cada vez mais longe, além da proteção jesuíta, além do número da vida indígena ser menor, por conta dessa contaminação com doenças, do escasseamento da mão de obra indígena também. Então, o negro escravizado ele serve nesse sentido para a colônia. E claro que essa palavra servir, eu tô falando num período colonial, né? Então, serve para os portugueses nesse sentido, de acumulação de capital e também de expansão da exploração da terra. Beleza. Esse processo se dá no início do século XVII, ali na segunda, terceira década. Claro que ele é gradual, né? Não se troca totalmente, os indígenas nunca deixam de ser explorados no Brasil, mas há uma troca gradual do braço servil. E isso vai decorrer por todo o século XVII, e no século XVIII, assim, já está bem estabelecido. É um período de muita exploração de negros africanizados, e a produção agrícola do Brasil expande muito. Beleza. Deu para explicar esse contexto de mudança? Sim, e também, Gabriel não, Lucas, eu acho que por esse motivo dos negros terem vindo, algumas etnias conseguiram sobreviver, né? Porque querendo ou não, eles deram um tempo, vamos dizer assim. Mesmo que continuassem, não foi da mesma maneira. Acho que se não tivessem trazido, né? Lógico que isso não justifica e nem, enfim.
mas não teriam sobrevivido também, né? Porque em algum momento ia acabar. Tipo, extinção mesmo, né? Eu não diria extinção total, mas talvez haveria uma mortandade ainda maior, né? Sim, Extinção total eu acho difícil por conta de que tem indígenas hoje que não tiveram nenhum contato, de mais de 500 anos de história do Brasil, então não teria contato nesse período colonial. Porém, haveria uma mortandade maior. Por exemplo, os bandeirantes, que o estado de São Paulo comemora tanto, nada mais são do que preadores de índios. Eles avançavam sobre o território, sobre o sertão brasileiro, atrás de indígenas para vender. Bom, existe uma questão de que a força da mão de obra africana era mais forte do que a força da mão de obra indígena, mais forte no sentido produtivo, eles produziam mais. Bom, isso, segundo o Fernando Novaes, não faz sentido, porque foram os indígenas que estruturaram a colonização do Brasil. O que se faz sentido é essa possível acumulação do capital por meio do comércio, por meio do tráfico negreiro. Então, eles justificaram isso, justificaram o tráfico negreiro a partir da inapropriação indígena ao campo, o que é uma mentira, o que é uma construção portuguesa. Beleza. Aí, o processo de... Pode descer, vamos ver aqui que o professor Lucas preparou para a gente. Grandes navegações e a colonização de exploração na América. Tá, isso aí eu já abordei, pode descer mais. Bom, só para aqui um pouquinho só. Metalismo, plantation e escravidão. Tá, isso aqui eu quero trabalhar. O que é o metalismo? O metalismo, ele é uma... Imagina que esse comércio, esse capitalismo comercial aí, que se inicia no século XI, na Europa, avança por século XII, XIII, XIV, XV, e vai vir no XVI para a América, é um capitalismo de comércio, de trocas comerciais. E essas trocas comerciais acontecem pelo quê? Por um metal, por uma troca entre metais. Ou seja, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil vende cana-de-açúcar para Portugal, claro que um preço irrisório, né, um preço barato, e Portugal revende esse açúcar nos comércios europeus. Ou seja, vamos tentar dar valor a isso para ficar mais claro. Vamos supor que o quilo do açúcar, esse açúcar ele não era totalmente moído no Brasil, claro, mas vamos supor que ele fosse moído todo no Brasil. 1 quilo de açúcar custa R$ 1.000 aqui, Portugal compra por 1.000 e chega no comércio europeu ele vende por 4.000. Ou seja, Portugal tem R$ 3.000 de lucro. Esse lucro, esses R$ 3.000, ele é em metal, ele é em ouro, prata. Então, há um acúmulo de metais preciosos, por isso o termo metalismo, por conta de que a força do Estado estava no quanto de metal acumulado ele tinha. Então, se Portugal tinha mais metal acumulado do que a Espanha, Portugal era mais forte politicamente do que a Espanha. Portugal era mais rico, mais poderoso do que a Espanha. Por isso, a Espanha se volta muito à produção de prata, de ouro na América, além de ter encontrado essa prata, esse ouro, coisa que no Brasil só será encontrado no final do século XVII, início do século XVIII. Beleza, pode avançar. Aqui a América Espanhola, né? O professor Gabriel já trabalhou. Pode. Tá, vamos ver. Não, aqui também é sobre a América Espanhola. Aqui são questões. Deixa aí, depois a gente trabalha isso. Vou continuar. Tá, então como a colonização do Brasil ela se dá a partir dessa unificação de Portugal e Espanha, com um capital genovês estabelecido a partir do comércio europeu no século XI, a colônia nada mais serve do que aumentar esses capitais europeus, e aumenta como? A partir dessa troca comercial, onde o produto
colonial ele é mais barato e daí ele é vendido mais caro nos comércios europeus, e depois os produtos europeus manufaturados são revendidos ao Brasil mais caro. Ou seja, Portugal ele tem uma dupla via aqui de acumulação de capital. Uma, ele compra o produto colonial mais barato e vende esse produto colonial mais caro nos mercados europeus, e ele compra produtos europeus industrializados, ou mesmo produz ou mesmo tem a sua produção própria e revende à colônia, que é o dinheiro acumulado nas elites coloniais, que são os colonos de maior envergadura, os senhores de escravos. Então, Portugal acumula muito dinheiro a partir desse processo. Tá. Vamos tentar trabalhar numa questão social, no que era a colônia. A colônia ela era dividida em algumas classes sociais. Quais são essas classes? Bom, tem uma definição do historiador brasileiro do século XX, o Caio Prado Júnior, que ele vai definir contra-hegemonicamente a classe social brasileira. Onde vocês imaginam que estejam os negros africanizados na sociedade brasileira? Qual classe social ele pertence? A última, né? Bem básica. Seria a mais baixa, né? E depois iria aumentando essas classes sociais. Porém, segundo Caio Prado Júnior, e isso se verifica na realidade, não existe um Brasil sem os negros africanizados. Não existe a possibilidade de um Brasil colonial sem esses negros. Então, esses negros eles fazem parte do que ele chama de sociedade orgânica, ou classe social orgânica, como você queira dizer. E quais são as duas classes que se encontram nessa classe orgânica? Bom, seriam os religiosos, né, porque eles executam atividades comerciais, e os senhores de escravos, esses são a elite dessa classe orgânica, e a parte mais baixa, a parte inferior, que é a parte do trabalho, seria os escravos. Ou seja, então tem uma divisão entre orgânico e inorgânico. O orgânico são aqueles que estruturam a exploração, a igreja e o senhor de escravos, ou seja, um no campo religioso, na conversão de novos fiéis, e outro no campo econômico, na extensividade da produção de açúcar, e a força de trabalho, que são os escravos, que são os negros escravizados. Ou seja, sem essas três classes, não existia Brasil colonial. Não existiria Brasil colonial. Então, essa, para Caio Prado Júnior, é a sociedade orgânica brasileira colonial. E tem a sociedade inorgânica. Quem são os inorgânicos? Bom, todos os colonos portugueses conseguiram criar grandes plantações de açúcar? Não. De cana-de-açúcar? Não. Se nem todos os portugueses que vieram da Europa conseguiram, quem dirá os filhos desses portugueses com nativos, que são o que na América Espanhola é chamado de criollo, no Brasil é chamado de mameluco. Eles conseguiram? Eles eram senhores de escravos? Não. Então, tem uma massa branca de população que não se torna uma elite colonial, que não se torna senhor de escravos, senhor de terras. Ou seja, ele não tem aquele capital, ele não tem o dinheiro para interessar ao comércio português, à exportação da cana-de-açúcar. Então, ele fica marginalizado nessa sociedade. Ele passa a ser a sociedade inorgânica. Quem mais está na sociedade inorgânica? Toda a população que está fora dessa produção da cana-de-açúcar. Então, índios que vivem em regiões que não são explorados pela produção do açúcar, índios que estão nas fazendas de
de subsistência dos jesuítas, de colonização dos jesuítas, essa massa branca que não é portador de terras e nem de escravos, e alguns escravos que conseguem as suas alforrias. Bom, qual que é a diferença entre essas duas sociedades, a sociedade inorgânica e a sociedade orgânica? A orgânica é a que fundamenta a colônia. A colônia só existe por conta desse tipo de sociedade, por conta desse tipo de exploração, por conta desse modo produtivo. Enquanto a inorgânica está baseada numa manutenção dessa sociedade orgânica. Manutenção no sentido de que os negros escravizados sobreviviam de açúcar? Não. Nem mesmo os senhores de terras, eles vendiam o açúcar. Do que eles sobreviviam? O que eles comiam? Essa produção era feita pela sociedade inorgânica, ou seja, pelo um comércio interno, claro que incipiente, bem pequenininho, mas que era necessário para manter a produção orgânica, para manter o plantio da cana-de-açúcar extensiva. Então, eles estavam, por exemplo, ligados à produção de alimentos de consumo interno, mas também de gados, por exemplo. Por quê? Porque o gado era necessário para puxar a tração, o gado era necessário nossa, como chama aquele? No arado de tração. O gado era usado também para consumo, para locomoção, para o transporte de uma fazenda para o porto para ser exportado, e diversas outras funcionalidades do gado e dessa produção agrícola de subsistência. Por exemplo, Gabriel, Tá, Lucas, pode falar. uma pergunta. Só para saber em questão do horário, você vai ultrapassar o horário? Como é que vai ser? Porque já deu 11h35. Que hora que é? 11h35. Até... É 11h30, né, que acaba? Não, eu tô acabando, é rapidinho agora. Beleza. Beleza. Só em questão que eu tenho que organizar. Beleza. E daí, essa sociedade, ela se organiza dessa maneira, inorgânica e orgânica, tanto que mesmo pessoas que ganham envergadura nesse comércio de gados, que ficam ricos com essa produção pecuária, não são lembrados, por exemplo. Não são trazidos à tona. A sua importância é uma importância marginal, é uma importância fora do que é o orgânico da colônia. Eles poderiam ser considerados tipo uma classe média, então, tipo, vamos dizer assim, no nosso contexto atual? Eles não são nem milionários, nem ricos, mas eles fazem as coisas continuarem ali se movimentando para crescerem, né? Tipo... É que classe média é um pouco mais do capitalismo ali, do liberalismo e do neoliberalismo. Não, sim. Mas, eu digo só numa questão de pensamento mesmo. Tipo... Não, eu acho que o termo não se adequa no sentido de que eles estão à margem da sociedade. A sociedade... Lembra-se que é o Brasil colonial. O que fundamenta a colônia? O fundamento da colônia é uma base exploradora. E como se dá essa base exploradora? A partir da exploração do trabalho dos negros africanizados, ou mesmo de índios africanizados, porque a escravização indígena ela não acaba no século XVII, ela continua, ela só é menor do que a de mão de obra negra. E como se dá essa exploração? A partir do plantio de cana-de-açúcar, inicialmente, e depois em Minas Gerais. Beleza. Tá, então essa é o que estrutura a sociedade, é isso que importa a Portugal, é isso que importa a metrópole. A sociedade inorgânica é uma sociedade que mantém a subsistência dessa organicidade estrutural da colônia. Então, eles não estão adequados a essa sociedade orgânica, eles estão à parte dessa sociedade orgânica. A classe média hoje, ela, como você disse, ela está entre o operariado e a elite. Ela consegue usufruir de alguns recursos da elite, mas é trabalhadora tanto quanto o operariado. Ali não.
Ali são dois tipos sociais. Um tipo orgânico voltado ao comércio exterior e um tipo inorgânico voltado ao comércio interior. Entendi. Deu para entender? Uhum. Beleza. Aí eu só vou chegar nas Minas Gerais e daí acabou. Bom, lembra que eu falei dos bandeirantes, os bandeirantes como preadores de nativos? A preia de indígenas ela não cessa, ela continua acontecendo. E é nessa busca por nativos que os bandeirantes chegarão em Minas Gerais, o que viria a ser Minas Gerais. Encontrarão ali ouro, encontram primeiro no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, que é uma cidade próxima a... Nossa, esqueci o termo da cadeia. Não é uma montanha ali, mas o vale. É o vale... É o Vale do Ribeira do Sul ali, mas tem um nome para aquele conjunto de rochas. Enfim, eles encontram ouro ali, em Taubaté, no final do século XVII, e daí eles vão avançar para o interior de Minas Gerais e encontrarão ainda mais ouro. E daí começa uma exploração gradual, mas efetiva do ouro. Encontra-se ouro. E daí, por exemplo, lembra que o Gabriel disse que há cidades na América Espanhola? No Brasil, há poucas cidades. E não são cidades formadas como você tem na América Espanhola. Por quê? Porque isso é um processo do ouro. O ouro e a prata fomentam a criação de cidades. Tanto que se você pegar a estruturação do estado de Minas Gerais, é uma estruturação rápida. As cidades crescem muito rapidamente. Em questão de 50 anos, muitas cidades são formadas no estado de Minas Gerais. Por quê? Porque o ouro atrai muita gente. O ouro é uma forma de acumulação de riqueza muito rápida, mais rápida do que a cana-de-açúcar. Então, atrai muitos colonos. E também Porém, tem uma estrutura parecida, né, Lucas? Com o conta da quê? igreja, enfim, não sei se isso Sim, tem a sim. ver. Não, sim, sim. A estrutura basicamente só muda o meio de produção, né? Porque na América Espanhola, ainda que tenha a introdução de negros africanos, de negros escravizados, há muita produção indígena, né? Há muito trabalho indígena. Aqui no Brasil, esse trabalho indígena já diminui. É muito mais trabalho de negros africanizados, de negros escravizados. Então, as minas vão se estruturar em cidades, também com influência religiosa, com essa elite colonial, mas com uma produção escravista. Mesma coisa da região de plantation da cana-de-açúcar. Tá. O ouro, ele traz muita riqueza no período inicial, mas depois ele vai decaindo com o tempo por conta de que acaba a oferta de ouro que o Brasil tinha a oferecer. Claro que ainda se tem produção, mas não é uma produção equiparada à América Espanhola. De longe, é infinitamente menor. Enfim, só uma questão de estrutura mesmo. Quando começa-se a produção, a exploração do ouro no Brasil, há um realocamento da produtividade colonial. Lembra que eu falei que o ouro é um enriquecimento fácil? Então, as pessoas começam a se dirigir para Minas Gerais atrás do ouro. E a região do Nordeste brasileiro começa a ficar em segundo plano, por conta de que o ouro está atraindo muitos colonos. O que acontece? O preço de escravos no Nordeste brasileiro aumenta. Mas o preço dos escravos em geral aumentam, mas no Nordeste ele aumenta ainda mais. E não só aumenta, como chega escravos de baixa qualidade. De baixa qualidade no sentido do que eles atribuíam de baixa qualidade. Eles começam a reclamar isso à coroa. Então, há uma reestruturação do Brasil a partir do ouro. Tanto nessa questão do escravo, quanto também na sociedade inorgânica, por conta de que o ouro há a criação de cidades, e numa criação de cidades, o nível de manutenção
da cidade aumenta. Então, a produção inorgânica também aumenta para manter essas cidades em surgimento e em ascensão. Acho que é isso. Deu para dar um apanhado geral. Nossa, muito bom, muito bom. Você coloca umas visões diferentes, assim, tipo, eu nunca tinha pensado nessa sociedade inorgânica, tipo assim, sabe? Sim. Muito bom. Essa perspectiva ela é trabalhada pelo historiador Caio Prado Júnior. O livro dele chama A Formação do Brasil Contemporâneo. Se você quiser pesquisar para ler. E daí por que ele classifica a sociedade assim? O livro dele chama Formação do Brasil Contemporâneo. Brasil Contemporâneo é o Brasil que não é colonial. Então, ele vai pegar na colônia exemplos que demonstrem o porquê o Brasil contemporâneo é assim. E por isso essa divisão entre Brasil inorgânico e orgânico. Massa. E só uma Bem. questão conceitual. Quando o Gabriel falou lá na questão de raças, de uma criação da racialização, isso é um processo, sabe? Tipo, por exemplo, se pegarmos um historiador caribenho de Trinidad e Tobago, Eric Williams, ele escreve Escravidão e Capitalismo, já li o livro todo, ele fala não foi o racismo que ocasionou a escravidão, mas a escravidão que ocasionou o racismo. Então, tem uma diferença de classes. Os colonos se acham superiores aos nativos e mais ainda aos negros escravizados, porém é isso que gerará o racismo. Então, tipo, há uma racialização estrutural, tipo, a estrutura social mantida nesse período colonial que gerará o racismo. E daí depois isso ficará ainda mais evidente na recolonização da África no século XVIII e XIX. Que daí, junto ao darwinismo social, isso fica bem mais claro. Beleza, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Legal, Arrasou. gente. Acho que o Gabriel tá aí, tá bom. Obrigada, viu, gente, pela aula, foi muito bom. Nos vemos então em breve. Acho que é isso. Obrigado pela presença. Tá bom, então eu acho que eu vou já ir fechando. Eu não sei como vou fazer aqui aqui só parar a gravação e ela automaticamente fica registrada em meu computador, será? Eu não sei, porque eu costumo usar o Google Meet, né? Daí no Google Meet ele manda no seu e-mail. No Zoom eu não sei como funciona. Então, acho que quando você fecha, ele fica salvo e você tem que baixar esse conteúdo de alguma maneira. Não sei exatamente como Tá também, bom, porque o meu Zoom não tem essa função de gravar. Mas tá depois bom, você pergunta para Josefina, acredito que ela deva saber. perfeito. Gente, então muito obrigado pela participação, pela presença e bom, esperamos que minimamente tenha se conseguido colocar algumas das questões centrais, né, sobre esse tema da colonização, né? Sim. Tá legal. Era a sua primeira aula mesmo, Gabriel? Aqui, sim, aqui Sim, nesse sim, mês. no cursinho. Uhum. Hum. E deu certo? Gostou? Que você achou? Não, ótimo, ótimo, ótimo. Aí ainda lidando um pouco com a questão das tecnologias, né, desses novos meios de informação, aula online, enfim, né? Mas eu acho Sim, que é uma questão de prática e de costume. sim. Daí, beleza. Daí, o Lucas agora ele vai se ausentar totalmente do cursinho, né? Uhum. Ah, daí, a gente mantém a mesma divisão, eu acho. Eu continuo com História Perfeito, Geral perfeito, e perfeito. você continua com a história do Brasil, a história da América. Tá, perfeito. Acho que a gente já tem uma questão organizada. Mas isso a gente pode falar aí a gente se organiza e pode falar pelo WhatsApp, tá? Sim, Eu vou fechar então agora, e aí a gente continua a conversa depois, tá bom? beleza. Obrigado, Obrigado. gente. Obrigado, Bom Giovana. final de Obrigado. semana. Isso, e Tchau, obrigado. gente. Obrigada. Tá Aproveitar a bom. chuva, que aqui é raro. Tá bom. Tchau, até mais. Tchau, até mais.